Isso aí. Mas, gente, você falou que ia me deixar muito tranquila aqui no palco, mas eu tive que fazer uma colinha aqui também, porque sempre some alguma coisa, né? Então, boa tarde a todos. O meu nome é Viviane. Eu sou uma das idealizadoras do Projeto da Vida. E o Projeto da Vida ele foi criado com o intuito da gente oferecer atendimento pedagógico para as crianças com necessidades especiais, né, com deficiência, a partir dos 10 anos de idade. Então, hoje a gente já está atuando e estamos começando, né, um passinho por vez, mas ele já existe. Então, fiquem à disposição. A gente está à disposição, a gente tá com a nossa barraquinha ali, tem um QR Code no nosso projeto para vocês conhecerem um pouquinho mais. E hoje a gente trouxe um tema que pode parecer um pouco difícil, mas é o que mais acontece. E as crianças, são as crianças grandes, né? São os autistas adultos, aonde eles estão, né? Como que foi isso? Como que foi descobrir o autismo na idade adulta? Então a gente teve o prazer aqui de reunir as meninas, Então, eu sou a Fernanda, eu tenho 32 anos, sou autista, sou daqui de Itu. A maior parte de vocês talvez já até me conheça aqui por conta do trabalho aqui na cidade. E eu vou passar aqui para minhas colegas. Meu nome é Bia, tenho 33 anos, meu diagnóstico é bem recente, tem menos de um ano. Eu sou de Itu. Eu sou Ieda, tenho 29 anos, meu diagnóstico tem 2 anos também, e é isso. Meu nome é Maria Júlia, eu tenho 30 anos, eu sou natural de Santa Catarina, mas eu vim morar pra cá faz 2 anos e eu sou nível de esporte 1. É isso aí, então, gente. Então, as meninas vão estar ajudando a gente nessa conversa. A gente montou meio que um script, né, até pra gente não ter surpresas para tudo isso, que para quem já está envolvido, a maioria das pessoas aqui, né, envolvidas com tudo isso, a gente sabe o quanto a surpresa pode ser um problema, né? Então, a gente trabalhou aí um material pra gente estar falando um pouquinho. E aí eu queria... Ele foi bem demorado. Eu estava tendo alguns problemas, né, inclusive assim, de TDAH na época. Eu passei por vários psicólogos, psicanalistas, e um jogando de um pro outro, chegaram a dizer, tipo assim, não, você tá maluca, porque autismo é isso, autismo é aquilo, comparando com aquele autista clássico. E não chegava no diagnóstico, até que eu fui parar no Instituto Zoom lá em Salto, onde eu tive meu diagnóstico, né, hoje eu tô com 32, tô com 24, e em resumo é isso, tipo, é difícil, é demorado. Eu já tive a sorte de cair direto com o Zoom, então meu diagnóstico foi um pouco mais rápido. Demorou menos de um ano meu diagnóstico, eu cheguei lá bem triste, bem com uma depressão, assim, por conta de não ter o diagnóstico antes, né, na vida adulta. Mas eu tive a sorte de encontrar o Zoom, então foi bem rápido, assim, menos de um ano o diagnóstico para mim. Meu diagnóstico também levou menos de um ano entre autodiagnóstico e o laudo. E na verdade eu acho que foi até que bem rápido, porque tem gente que não tem a sorte de ter um diagnóstico em menos de um ano, porque a galera fica procurando profissional atualizado. Mas na maior parte das vezes eu acho que a ideia que os profissionais têm é do estereótipo. E ainda mais se você é mulher, eu acho que é impossível eles reconhecerem você como um autista. O meu diagnóstico ele não foi convencional, porque ele foi super rápido. Eu fui um neurologista por conta de outros motivos. E ele levantou suspeita de eu ser autista. E daí, depois eu fui em outro neurologista e eu falei dessa suspeita.
e conversando ela confirmou, então basicamente foi uma consulta e falou, você pode ser autista. Não foi convencional. E essa é uma dificuldade grande, né? Porque os médicos hoje, ainda hoje, né? Com todo estudo, com todo conhecimento aí que já tem, né? Sobre o tema, eles ainda entendem que a quantidade de mulheres autistas são infinitamente menores. Só que não, só aqui a gente reuniu 4, né? E a gente sabe que tem muito mais aí, né? Tem muito mais e talvez com uma dificuldade bem grande aí, sofrendo uma dificuldade muito grande por conta de talvez uma visão míope aí de um diagnóstico, né? Então isso que é bem complicado. E o que pode dificultar ainda cada vez mais a demora ainda, né, no diagnóstico. Talvez ele pudesse ser um pouco mais rápido ainda, né? Então é isso. E aí, só uma pergunta, o seu guia também foi pelo Zoom? Ou foi médico? Eu passei por alguns médicos antes de cair no Zoom. Aí eu caí no Zoom, aí lá foi muito rápido, tipo, na primeira consulta eu já saí com aulas, então. A vivência acho que traz isso também, né? A vivência deles com isso traz, né? Acho que essa facilidade, né, de vir esse diagnóstico também, né? E aí, uma pergunta, né? O que mudou para vocês depois do diagnóstico? Bom, depois do diagnóstico, a gente começa a se aceitar. A gente entende que a gente não é esquisito, que a gente não é estranho e começa a aceitar o nosso jeito de ser. Para essa preocupação toda de tentar ser o que não é. De tentar se fazer parecer igual a outras pessoas sem conseguir, ficando cada vez mais difícil, né, conforme a gente vai ficando mais adulto. Mas o que muda mesmo é a aceitação. Eu já estou mais tempo que ela nesse período de aceitação, então hoje realmente eu já aceitei, já não tenho mais algumas coisas que eu tinha antigamente, né? Mas é isso, é mais questão realmente de aceitação, de entender, de saber que tudo que você viveu tem um motivo, tem um porquê, por que as coisas acontecem, por que são assim. E é isso. Como a Fer disse, a mudança ela é muito mais interna do que externa, eu acho. E então é isso da aceitação. Tipo, a gente começa a ficar em paz com quem a gente é. Eu, por exemplo, sempre tentei parecer e ser, tipo, normal, entre aspas, tipo, neurotípica. Só que eu não sou. Eu sou autista e hoje eu tô mais em paz. E tô, bem aos poucos, tô tentando desmascarar um pouco mais. Pra mim, eu acredito que fez bastante diferença na minha vida. Tanto que quem me conhece antes do diagnóstico sabe que hoje eu sou uma outra pessoa. Antes eu definitivamente não estaria aqui, porque eu estaria morrendo de vergonha. Mas depois de saber do diagnóstico, como as meninas falaram, a gente se aceita, a gente se acolhe e a gente vê tudo que a gente pode fazer pela gente mesma e pelos outros, né? Pra mostrar quanto é importante. E a inclusão, exatamente, e respeitar realmente o limite do outro e o nosso, principalmente. Pra mim é isso. O mais importante foi descobrir, saber que eu não sou era estranho. E sim, eu sou apenas diferente e vejo o mundo de maneira diferente. Também foi importante aprender o diagnóstico foi importante para aprender a impor limites, tanto para comigo, por exemplo, eu não fazer alguma coisa que eu sei que vai me sobrecarregar, quanto para com os outros, ou seja, não permitir que façam algo que me deixe mal. Eu diria que foi libertador receber um diagnóstico. Foi tirado um peso dos meus ombros. Eu recebi o diagnóstico. Eu acho que esse peso, né, ele
é difícil de carregar, né? Porque a gente, ainda mais mulher, né? Sempre tem aquela postura, né, de ser forte, de fazer, de acontecer, né? Então, eu acho que vem muito essa carga, já pelo fato, né, de mulher, mas eu acho que essa aceitação, né, vindo junto com essa aceitação, ela traz já um resultado diferente para sua vida, né? Ela traz uma percepção, acho que é muito do que a Maria Júlia trouxe, né? A gente, a aceitação nossa é a aceitação do próximo, né? Porque aí a gente não permite que o outro faça nada pra gente que a gente não admita. E de repente, se a gente não tem isso, você fica assim, ah, não, mas poxa, ele não sabe, poxa, ele não, né? A gente inventa uma desculpa sempre pra tudo. E aí, quando a gente se entende, né? Fala, opa, peraí, não, né? Aqui não, né? A gente consegue ter mais voz pra isso, né? Eu acho que isso daí é bem legal. Você tem coragem para se impor? Porque antes você não teria coragem. Talvez as pessoas falassem que você não tem motivo para estar fazendo aquilo, entendeu? E daí depois do diagnóstico você pode dar uma carteirada, eu tenho um motivo, tá aqui o motivo, entendeu? Hoje a voz do meu filho é a minha, porque eu tenho um filho autista e ele não fala, né? Então essa postura hoje é minha, porque antes, quando alguém julgava fazer alguma coisa, eu chorava. Então assim, eu acho que é o que a gente está falando aqui, era a minha aceitação por ele. Então eu chorava e falava assim, não, eu tirava ele do lugar. Hoje eu não falo, não, peraí, ele é autista e é assim que funciona, né? Então realmente esse é um passo muito grande e muito importante, né, que precisa ser dado. E aí falando um pouco de adolescência antes, né, então de todo esse diagnóstico, como que foi passar pela adolescência sem esse diagnóstico? Bom, pra mim foi bem difícil, a adolescência foi bem difícil pra mim. Eu acho que a partir um pouco mais dos 7, 8 anos, quando você começa a se conhecer mesmo, se entender melhor como gente, já começou a ser bem difícil pra mim, questão de escola e tudo mais. Eu sabia que eu era diferente, não entendia o porquê e o que eu tinha de diferente das outras pessoas, porque o autismo não é visível. Então isso me trazia muita tristeza. Eu me sentia muito mal, muito triste por ser diferente e não entender o porquê. Então a adolescência foi muito difícil, eu sofri muito, eu era muito triste, muito sozinha, não tinha aquela sensação de pertencimento em lugar nenhum. E eu realmente me escondia do mundo, porque não sabia o que tinha de errado comigo, então eu não queria que ninguém me visse como eu era. O masking era algo que ia fazer todos os dias, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então era essa a minha vida, e isso era muito pesado, era muito difícil pra mim. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram. Ela falou uma coisa que eu me lembrei e que vale nessa pergunta, que é: eu nunca me senti pertencente a nenhum grupo. Então, quando você é adolescente, você tem os grupos. Você tem, sei lá, patricinha, speedista, rebelde, gótico, sei lá, sabe? E por mais diferente que eu fosse e tal, eu nunca me senti pertencente a nenhum grupo. E depois que eu recebi o diagnóstico, foi a primeira vez que eu pude respirar e falar: eu me sinto pertencente a um grupo, sabe? Mas respondendo a pergunta de um jeito um pouco mais direto, eu me sentia estranha, diferente. Eu já sou um pouco alternativa e eu me sentia mais estranha. E eu era excluída, visivelmente excluída. E justamente por ter essa visão diferente do mundo, porque
o autista, tipo, o nosso cérebro é diferente. E a gente não controla o nosso cérebro. Do jeito que a gente pensa, do jeito que... Por exemplo, o autista é muito lógico. Então, você vai responder uma coisa, você vai ser lógico. Você, às vezes, não entende ironia e tal, e você vai ser assim. E o seu cérebro simplesmente não consegue funcionar de outro jeito. Então, eu era, tipo, excluída e me falava que eu era diferente por causa disso. Mas daí a gente entende que, tipo, só o cérebro que funciona de um jeito diferente. Eu acho que na infância e na adolescência eu meio que não tinha tanta dificuldade social. Mas acho que na adolescência eu tava passando por um monte de coisa, enfim. E foi quando eu comecei a meio que perder a capacidade de mascarar. Então eu comecei a me isolar. E aí eu desenvolvi fobia social e tal. E tirando a parte social, tinha também muito a parte de aprendizado. Eu sempre tive muita dificuldade em escola. Eu passei por 8 escolas, tipo, ao longo da minha vida, mais ou menos. E eu nunca me adaptava ao método de ensino, eu acho, e principalmente ao nível de exigência dessas escolas. E aí também entra que eu tenho transtorno de processamento auditivo, então eu acho que isso dificultava bastante a adaptação em qualquer lugar que fosse. No meu caso também é a mesma questão, até assim, da Maria Júlia, mas pela questão realmente, como eu falei, tipo, estranha, esquisita, às vezes CDF quando entrava tipo no meu hiperfoco, então excluída mesmo, excluída. Tinha colegas de turma, mas amigos em si não poderia dizer que tipo amigos, colegas de turma. Sempre foi assim, sempre estranha, esquisita, ou em algumas matérias não ia de jeito nenhum, não adiantava que fosse, não ia, Em resumo, é meio que o salário mesmo. A gente foi sempre tratada como a estranha, esquisita da turma, a louca, por conta mesmo dessa dificuldade de aprendizado em alguns pontos e a forma como a gente age, que não é o padrão, né, o esperado de uma menina. Acho que a Fer fechou com chave de ouro, né? O que não é esperado de uma menina, né? Mas e é duro de ouvir isso, né? É bem, assim, pra mim ainda, né? Porque eu sou mãe de menino, né? Autista. Então quando você fala assim, o que não é esperado de uma menina, parece que dói. Que hoje mesmo aqui, nesse espaço, já vieram umas 3 pessoas falarem comigo que são mães de meninas autistas. Você fala assim, nossa, e aonde estavam, né? Que a gente não ouve falar, né? Então eu acho que é trazer isso cada vez mais, né? Trazer isso cada vez mais à tona, né? Pra gente poder ajudar da forma que pode e falar da forma que pode para que elas não passem. Infelizmente a gente acaba, quer ou não, servindo, né, de exemplo, né? Mas para que elas não passem por tudo isso que vocês acabaram passando, né? Para que esse olhar volte também para as meninas, para as crianças, o quanto antes possível, né? Porque tem o desenvolvimento, tem a possibilidade de, através do hiperfoco, né, de trabalhar o profissional, o intelecto, enfim. Então, a gente fala muito da neuroplastia, né? Então, é possível a gente mudar tudo isso. Então, a ideia aqui, nossa, foi trazer um pouco disso para falar assim, sim, existem adultos autistas, né? E é um pouco do que a gente está trabalhando lá no projeto. Eles existem, eles precisam continuar ainda com cuidados, com escola, com as terapias, com o entendimento, né? Não é porque já tá grandão, né? Que eu falo, meu filho tem 1,90 m lá, quase 100 quilos, mas ele continua sendo uma criança autista, né? E aí? Né? O que a gente faz? Né? Então é um pouco disso, é a gente trazer esse olhar para os adultos também. Eles ainda continuam precisando de tratamento. E os pais também, de apoio, né? Porque não é
não é fácil. Não é fácil, é uma tarefa bem árdua, né? A família como um todo, ela acaba sendo impactada por isso. Mas principalmente eles, que é os que mais precisam. E aí a gente teria aqui história para esticar até, né? Principalmente falando de empregabilidade, uma série de temas aí que a gente sabe que... Eu não sei se vocês querem dar uma palhinha aí também sobre isso, mas é um tema que a gente pretende dar continuidade, inclusive através de lives, através da página nossa do Insta, né, do projeto também. Mas se vocês quiserem dar uma palhinha aí falando um pouquinho de empregabilidade, eu acho que seria bem interessante. Falando rapidinho sobre empregabilidade, eu atualmente estou com um projeto Eu Incluo, que é um projeto de empreendedorismo social. E lá nós fazemos exatamente isso, trazer empregabilidade para pessoas deficientes. Lá nós temos autistas, temos síndrome de Down, deficiência intelectual. E a gente vê a dificuldade que a gente tem para colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Tanto que nós criamos uma frente de trabalho para nós, né? E eu atualmente trabalho no mercado, sou analista de RH, mas antes desse trabalho, que eu já estou há 5 anos, foi muito difícil. Eu não conseguia parar em um trabalho. Primeiro porque o mercado não sabe lidar com você. E eu mesmo não sabia das minhas diferenças, então eu mesmo não entendia tudo isso. Mas eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para... quando se trata da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas eu acho que institutos como o Incluo, como o Projeto da Vida, estão fazendo um bom trabalho de mostrar para as pessoas que a gente cresce, que a gente precisa interagir com a sociedade como qualquer outra pessoa. Então a gente tem um caminho longo aí, mas eu acredito que a gente vai, juntos, né, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho pelas nossas adolescentes, nossas crianças que daqui a pouco vão precisar de trabalho, vão precisar ser incluídos na sociedade, não só na família. Então eu vejo um futuro bom pra gente aí, pelo menos melhor do que foi o nosso. Que a gente espera. Eu quero falar uma coisa, talvez seja uma polêmica, mas eu acho que as pessoas... Eu acho que nessa questão de emprego, que os autistas, falando de autista, porque não tem como falar de outra coisa, é difícil achar trabalho, porque eu acho que as pessoas não se importam em fazer as adaptações necessárias, porque ela tem 50 pessoas neurotípicas e uma pessoa autista. Ela vai ter as pessoas não querem fazer isso, elas não se importam, entendeu? É mais fácil pegar para trabalhar outra pessoa com deficiência que não precisa das adaptações que um autista precisa. É mais fácil, entendeu? Adaptar coisas para autistas não é fácil, e as pessoas querem coisas fáceis, e isso não é só para emprego. Eu estendo isso para educação, para escolas e universidades. Quando eles fazem o mínimo, porque eles são obrigados pelo governo, mas falta vontade, falta disposição, e às vezes o mínimo que eles fazem nenhum não é necessário. Então, eu queria levantar aqui que as pessoas não se importam em fazer adaptações para autistas. Daí acho que a gente acaba vendo muito autista trabalhando como autônomos, com hiperfoco, com alguma coisa que eles tenham facilidade, a gente no caso tem a facilidade, e é uma coisa que não traz independência financeira, porque você é autônomo, e como autônomo você tem que ter contato. Você faz a sua adaptação. E você tem que ter contato. E eu não sei, pra mim pelo menos, é muito difícil manter contato com as pessoas. E, enfim, eu tenho super dificuldade. Já trabalhei, o meu máximo no emprego foram 6 meses. Enfim, eu acabei sem saber por que fui mandada embora, mas eu acredito que tenha sido por causa de alguma dificuldade que eu tenho
por ser autista, ou porque eu passava meu intervalo numa sala escura, ou com animais, ou porque eu tinha muita dificuldade de entender quando alguém precisava de ajuda, então eu não oferecia ajuda. Eu não era a pessoa proativa que as pessoas querem, que, como a Ana Ju falou, normalmente o neurotípico, ele que vai se desdobrar em nível. A gente precisa entender que é isso que eles querem primeiro. A gente precisa que as pessoas falem o que elas precisam. A gente não vai adivinhar. Geralmente é esperado da pessoa neurotípica que ela perceba coisas nas entrelinhas. Não funciona assim com autistas. E até mesmo as brincadeiras, né? Tem autista... Isso, exatamente. Happy hour, brincadeiras, piadinhas, né? Então, às vezes, tem alguns autistas que eles são... Você comentou no início, né? É muito lógico, né? Tem que ser, né? Um pé de pato. Meu, cadê o pé de pato? Né? Então, de repente... Não, mas é bem isso mesmo, né? Acaba visualizando e segue. Literalmente, exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto... E muito bem colocado por vocês, não somente no emprego, mas eu acho que pensando em faculdade, pensando em escola, pensando, né? Então é isso que talvez a gente precise abrir os olhos, né? Abrir o leque para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. E pode ser, né? Tudo é adaptável, né? Dá pra gente ajustar e dar essa oportunidade para todo mundo. Afinal de contas, a gente já está aí em praticamente 1 para 30, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente? A cada 30 crianças nascidas, uma é autista. E, né? A gente vai continuar ainda trabalhando e atuando da mesma forma? Sempre? Não pode. Precisa mudar, né? Então é isso, meninas. Obrigada por aceitarem falar um pouquinho sobre isso. Isso, de verdade, assim, pra mim é novo, é muito novo, porque é o que eu falei, o meu filho, ele não fala, ele já tem 18 anos, mas ele não fala, então é muito difícil. O dia que nós conversamos, a Dirce, que é do projeto, que está aqui comigo, que nós conversamos com vocês, assim, ela falou assim, nossa, ela falou, não consigo falar. Né? Porque a gente ainda tem as crianças, eles falam pouco, né, disso. A gente não tem essa visão de vocês, do que é ser um adulto autista e poder contar pra gente um pouco dessa história. Então a gente precisa muito de vocês para que a gente possa fazer aí um mundo diferente, né? Trazer essas oportunidades aí de uma forma diferente para todo mundo. Fazer essa molecada crescer num mundo diferente. Então, muito obrigada, Tânia. Obrigada pela oportunidade de dar esse espaço aqui pra gente tá falando um pouquinho do projeto, tá falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Os cachorrinhos também estão querendo participar. Então, inclusive, que está o nosso evento, os cachorrinhos estão também querendo participar dessa nossa inclusão. Meninas, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito feliz mesmo. É uma pena que a gente, como a Vivi já disse, vai continuar nas lives, né? A secretária da Cultura está ali na frente, a Sabrina. Olha lá. Sabrina, obrigada, querida. Tá lá. A secretária da Cultura está aí. Já estamos articulando também para ter essas rodas de conversa aqui no Ciro. Ela ficou muito entusiasmada também com essa proposta da gente trazer em conjunto com o projeto da vida, uma vez por mês, um bate-papo aqui dentro do Cila. E vocês têm que colocar a voz de vocês como experiência para essa geração, dar suporte para esses que estão agora aumentando, que vocês já passaram e podem compartilhar as experiências, deixar a vida deles um pouco mais confortável. E não só para eles, mas para a família como um todo. Eu acho que a família escutando que é possível, que dá para fazer, que hoje é assim, que, né, a gente pode pensar diferente, traz aquela... Voltamos novamente na questão do mais conhecimento e menos preconceito. Exatamente. Então, vou agradecer as meninas aqui. E agora, a Ieda vai nos presentear com algumas canções. A Ieda é cantora. Então, ela vai cantar para vocês aqui umas 2, 3 músicas. E depois a gente volta com o pessoal da APAI, que está esperando para fazer a dança.
e a fanfarra. Então fiquem aqui conosco que tem muita coisa, depois tem Felicidade Down e o DJ Pedrão, que vocês já se animaram aqui com ele volta novamente, tá bom? Obrigada, gente, a gente já volta.